Olá e bem-vindos ao episódio de nosso podcast Carreira em Ação. Ao meu lado eu tenho Carlos Molica, bacharel em Direito, servidor público há 24 anos, professor em cursos preparatórios para concursos. Muito obrigado, Molica, por dedicar o seu tempo para trocar essas ideias desse assunto tão relevante que é ser ou não servidor público. Oi, Denise, tudo bem? Eu que agradeço o convite, agradeço a oportunidade de estar aqui batendo um papo com você, matando a saudade, já que nós nos conhecemos há tanto tempo e é tão raro a gente se encontrar. Então, eu estou muito feliz de estar aqui e espero que esse nosso bate-papo ajude muita gente, né? Que passe uma mensagem para as pessoas que têm o concurso como um assunto de vida. Na verdade, eu e o Molica nos conhecemos desde do ensino médio, né? Então, realmente... Fundamental. É pior ainda. Mas é uma amizade que se cultivou aí durante muito tempo. Um prazer é todo meu de ter você aí trocando essa figurinha. Molica, quando eu falo de concurso público, eu penso logo que ele é acessível para qualquer pessoa que possua os pré-requisitos exigidos para o cargo. E é claro que se dispõe a estudar o conteúdo. Também, no concurso público, não se discrimina sexo, classe social ou religião, o que é ótimo. Oportunidades para todos, diferente nível de escolaridade também, e para diversas atividades, é outro ponto que me chama a atenção no serviço público. A pergunta do milhão é: o concurso público é para todos? Sim, Denise, eu acredito que sim. Como você já adiantou, no concurso público não há discriminação, não há, mesmo porque não tem como o examinador, pelo menos num primeiro momento, enxergar o candidato. Né? Existem concursos com mais fases em que existe esse contato pessoal entre o examinador e o candidato, mas a grande maioria não. A grande maioria é uma prova, ou duas no máximo, em que não há contato físico entre as pessoas. Então, no concurso público não tem cor, não tem sexo, não tem religião, não tem local de origem. Né? O que tem, na verdade, é uma prova de capacidade. Eu, particularmente, acredito que o concurso público é a forma mais democrática para que você contrate alguém. Não é a perfeita, óbvio, né? Mas a gente teve em consideração que não existe nada perfeito. O concurso público, no meu modo de entender, é aquele que chega mais próximo dessa atitude democrática de contratação. Agora, você sabe que eu estava buscando algumas informações e eu me deparei com Gerson Aragão, conhecido aí na mídia social como orientador dos concurseiros. Ele dá várias dicas, tem vários vídeos, tem um canal propriamente para isso. E uma frase que ele usa é: concurso público é para todos que estão preparados emocionalmente. Porque ele diz que a pessoa tem que ter a capacidade de lidar com as decepções e frustrações. E também tem que desenvolver um planejamento e ser fiel a esse planejamento. Então, a pergunta é como descobrir que uma pessoa está preparada e apta para ser um concurseiro? Tem muita gente que quer ser aquilo que ele se dedicou, né? Então, ele dedicou um tempo para estudar, que na verdade não é pouco, dependendo do concurso, você precisa de mais de ano de estudo para poder ser aprovado. E, além do que, você precisa dedicar tempo para estudar. Não é assim, eu vou comprar uma apostila na banca de jornal, nada contra as apostilas da banca de jornal, pelo amor de Deus, e vou ler no ônibus e vou passar. Não, já não está mais assim. Você vai precisar sentar, né? Existia um professor, né, um jurista conhecido, falecido já,
que ele dizia o seguinte: você precisa de horas de bumbum no banco. A fórmula HBB dele e horas de bumbum no banco para você poder passar. Você não vai passar sem fazer isso. E aí, você pega na sala, você pega gente que está desempregada, gente que está desesperada, gente que tem família, gente que está, de alguma maneira, procurando uma estabilidade, gente que gosta muito daquilo que está prestando, tem gente que presta aqueles concursos que tem uma carga horária menor, um salário maior. Então, você tem lá uma grande mescla de pessoas. E a gente volta, né, à sua questão, que chega no quê? Todo mundo pode ser concurseiro, mas você vai lidar com diversas decepções. O número de vagas é infinitamente menor ao número de candidatos. Você vai despender um tempo muito grande de estudo, abrindo mão de muitas coisas da sua vida, para acontecer de chegar no final do certame e não ser aprovado. Às vezes investiu dinheiro em material didático, investiu dinheiro num curso e mesmo assim não é aprovado. Então a pessoa ela vai lidar com a derrota. Mas se a gente pensar na iniciativa privada, ele vai lidar com a derrota também. A única coisa que vai acontecer é que talvez o período seja um pouco mais curto. E, por outro lado, muitas vezes eu tiro por mim e tiro por pessoas que eu conheço, meus filhos, as pessoas nem ficam sabendo o que acontece no final do certame, na verdade, da contratação da iniciativa privada. Eles não têm resposta, eles não sabem se foi aprovado, se não foi aprovado, o que aconteceu. No concurso público, você não tem isso. Vai sair o seu nome publicado ou não. Não tem. Mas você vai ser obrigado a conviver com isso. É um tempo despendido, é dinheiro que às vezes é investido para chegar no final e não conseguiu obter sucesso. Tanto é que uma das frases que a gente mais usa em termos de concurso é concurso para passar. Né? Não dá para saber quando. Entendeu? Concurso você tem que se preparar. Concurso você pode fazer 2, 3 vezes a prova, 4 vezes a prova. Eu já dei aula para gente que fez 8 vezes o mesmo concurso e ficava por uma nota pequena e acabava não passando. Então, a dedicação continua, o cara continua. E ele vai conseguir? Vai. Né? Porque concurso é até passar. Continua, um dia você consegue. Esse planejamento está ligado também com o momento de vida de cada um, né? Casado ou solteiro, mora com os pais ou não, precisa de uma entrada financeira para pagar os boletos ou não tem autonomia financeira. O ideal, como você citou a metodologia, vou chamar de metodologia HBB. HBB, exatamente. O ideal é as horas disponíveis para esse concurso serem realmente como se fosse 8, 10 horas, quanto se determinar aí de acordo com a data do concurso, né? E aí você faz um planejamento de quantas horas você tem para estudar de acordo com os dias. Mas às vezes não é possível, eu preciso trabalhar, eu tenho que pagar minhas contas e tal. Funciona também para essas pessoas que fazem essa jogada paralela entre a vida real que hoje tenho, a vida presente, e a futura que eu quero, que é ser um servidor público. Funciona. Na verdade, as pessoas que podem se dedicar entre 8 e 10 horas por dia para estudar, elas são a minoria. A grande maioria é essa pessoa que trabalha, estuda, tem um horário apertado, tem família, tem boleto para pagar, tem um trabalho durante o dia, dedica um horário à noite para fazer esse estudo. Tá? Essa é a grande maioria. Então, o que eu falo para essas pessoas, normalmente em sala de aula, e o que eu posso falar para essas pessoas? O segredo é o planejamento. Eu sei que muitas vezes as pessoas não têm tempo, às vezes a pessoa está desesperada, está desempregada, precisa pagar boleto, né? E vai arriscar de qualquer maneira. Mas ele vai ter mais sucesso se ele planejar. Então, em vez de 8 horas por dia, 2 horas por dia
todos os dias quando chegar, 1 hora por dia, 1 hora de manhã, 1 hora à noite, depende do concurso que ele vai prestar, mas, em regra, isso é positivo. Ele vai levar mais tempo, mas ele vai obter sucesso, sem dúvida. Tá? Então, o camarada que trabalha, a moça que trabalha, não precisa ficar desesperado que não vai conseguir. Vai conseguir. Eu tenho colegas, né, na repartição, eu tenho alunos do cursinho que foram aprovados trabalhando, fazendo faculdade e estudando, né? Meia hora por dia, 1 hora por dia, no sábado, sentavam e se dedicavam pelo menos uma manhã, uma tarde do sábado para poder estudar e conseguiram, sabe? Então, tem como fazer? Tem. O segredo é o planejamento. É o método que você vai desenvolver para estudar, né? Então, requer o quê? Requer o conteúdo, é óbvio, né? Mas não é só conteúdo. Você precisa de conhecimento da banca, você precisa fazer provas anteriores, você precisa ter conhecimento daquilo que vai cair e de que maneira aquilo vai cair. Fazendo isso, é uma lição de casa, sentando depois para estudar. Estudo dirigido, com edital na mão, a chance de sucesso é grande. Precisa de dedicação, não tem jeito. Agora, quando eu pego as vantagens de ser um servidor público, eu tenho a estabilidade financeira e no emprego, eu tenho bons salários, né, em muitos casos, e benefícios, eu tenho um plano de carreira mais estruturado e uma segurança no trabalho. Mas toda vantagem eu tenho que considerar as desvantagens também. Nem tudo são mar de rosas, né? Desvantagens, e eu posso citar algumas aí, timidamente, como rigidez no processo seletivo, que você comentou, inclusive, né? É muito engessado, tem várias fases e é muito criterioso. Burocracia, o nosso serviço público é burocrático, e rotina de trabalho, e eu tenho a pressão e cobrança também, não só da sociedade, mas como o do espaço de trabalho. Isso me leva a crer que essas vantagens e desvantagens devem estar associadas com o perfil profissional. Eu não posso falar que daqui para hoje eu acordo amanhã sendo um servidor público se eu não tenho esse perfil profissional de não conseguir, por exemplo, negociar horas flexíveis de trabalho, o home office, como muitas empresas privadas. Eu não posso ter outras facilidades no serviço público que ele não me proporciona como se eu tivesse igualmente se eu tivesse numa empresa privada. E eu vejo que as pessoas não avaliam o seu perfil profissional e acabam focando muito nas vantagens. Eu vou ter segurança no trabalho, não vou ser demitido, não vou precisar fazer nada e está tudo bem, sem pensar que ele tem um perfil de ascensão, que ele não gosta de ficar. Ou seja, precisaria ter um autoconhecimento ou um aconselhamento de carreira aí de um profissional para direcioná-lo. Você acha isso relevante? Você, como professor de cursos, você vê isso mais claramente? Sim, sim. Aliás, essa questão é muito legal, foi bom você ter tocado nela, porque a gente vê muita coisa nesse sentido. Então, eu vejo pessoas que nem sequer conhecem da carreira que estão prestando e mesmo assim estão prestando. Então, o que a gente orienta é, primeiro de tudo, conheça o que você vai fazer. Conheça se aquilo vai se adequar ao seu perfil. Porque, imagina o seguinte, se você não gosta de público, você não gosta de atender público, você não gosta de se relacionar com pessoas, a polícia não é um concurso que você vai poder fazer. Por exemplo. Outra coisa, você não gosta de ficar presa no escritório, você não gosta de ficar sentada atrás de uma mesa, mexendo com papel, mexendo com computador. Um escrevente do Tribunal de Justiça é um lugar que você tem que fugir. Então, é o mínimo do perfil que as pessoas vão procurar para ela. Quanto às vantagens e desvantagens, as vantagens são essas mesmo que você citou. Então, eu não tenho problema com crise. Crise econômica é uma coisa que passa longe do funcionário público. Então, o dólar pode subir, o dólar pode descer, o quinto dia útil, o seu salário está depositado. Mas eu ganho pouco. Mas você ganha sempre. Sabe? Por aí.
Desvantagens, a rigidez do concurso, né? E o Estado não é a iniciativa privada. O Estado, nós trabalhamos para as pessoas, eu não trabalho para a empresa. Então, você é servidor público, você vai servir a alguém. Eu preciso estar disposto a prestar um serviço de qualidade, porque as pessoas esperam assim de mim. Na grande maioria dos casos, esse plano de carreiras é uma coisa meio engessada. Então, você quer melhorar alguma coisa, né, em termos mais radicais, mais rápidos, você vai prestar outro concurso. Você vai ficar na mesma carreira e vai depender de uma movimentação horizontal, tenha paciência. Sabe? É muita gente para pouca vaga. Então, a pirâmide vai fechando, a pirâmide vai diminuindo o seu topo e você vai ter que se encaixar ali. Tá? Então, não é como na iniciativa privada. Na iniciativa privada, você se destacou, tem uma chance de você ser promovido. No serviço público, você se destaca, você ainda continua disputando com outras pessoas. Pode ter lá uma luz um pouco diferente, sem dúvida nenhuma. Ninguém vai abrir mão de um bom funcionário, de um bom servidor. Mas serve para todo mundo, é igual para todo mundo. Não vai ter uma diferença de tratamento por causa disso. Então, eu reputo a isso o ruim do serviço público. Sabe? Por outro lado, você não pode ser demitido sem um procedimento administrativo disciplinar, sabe? Então, que você vai poder oferecer sua defesa, você vai poder discutir como se fosse um processo. Então, não tem aquela história do chefe que te chama às 6 horas da tarde na sala e fala assim, muito obrigado, nós não precisamos mais dos seus serviços. Sabe? Então, são vantagens e desvantagens. A pessoa precisa levar tudo isso em consideração. E é uma coisa que me preocupa, porque eu vejo muita gente indo para o concurso público, indo para uma carreira pública sem conhecer a carreira, sem tomar ciência do que é, de como funciona e como ela vai poder se desenvolver naquela carreira. E você não acha um pouco arcaico esse tipo de seleção? Porque quando eu faço a seleção apenas por avaliação de conhecimentos, às vezes técnicos e conhecimentos gerais, não qualifica o profissional para determinada vaga. Muitas vagas não têm nem seleção presencial como entrevista. É aprovado na prova, ele entra direto. Depois como é que o serviço público consegue manter uma pessoa insatisfeita? Porque a gente vê uma grande diferença do serviço privado, muitas empresas preocupadas no engajamento, preocupadas na comunicação, no soft skill da pessoa, na resiliência, na empatia, ou seja, algumas preocupações que o profissional precisaria estar sendo desenvolvido. E a preocupação do líder em desenvolver esse profissional. O serviço público tem essa preocupação também com seus liderados? O que acontece? Antes de mais nada, a gente precisa explicar para o candidato, para a pessoa que está ouvindo, está assistindo, que o concurso, na verdade, é uma modalidade de contratação baseada numa lei. Então, o Estado não contrata nada obedecendo os princípios, né, da legalidade, da impessoalidade, ele precisa da moralidade, ele precisa contratar as pessoas de modo justo. Para não dizer, da mesma maneira que ele compra uma rama de papel, um jogo de canetas, ele precisa fazer uma licitação. Para contratar uma pessoa, ele precisa de concurso público. Então, o concurso é uma coisa prevista em lei. Mas, como eu já tinha falado lá no começo, não é uma coisa perfeita. Então, a pessoa, às vezes, essa que a gente está comentando, que ela não tem ideia do que vai fazer, não sabe o que vai acontecer, e mesmo assim faz a prova, ela pode passar? Sim, ela pode passar. O método do concurso é esse. Eu tenho uma pessoa que tem um conhecimento
daquelas matérias que eu cobro no certame e passou. A partir desse momento, o Estado vai ser obrigado a se desdobrar ou, de alguma maneira, desenvolver alguma política para trazer essa pessoa para esse objetivo, para que ela possa desenvolver um bom trabalho. Acontece isso, nem sempre, né? Falando de Estado, falando de qualquer ente, né? Do Estado, município ou mesmo da União, a gente às vezes não vê rua tapada, né? A gente tem buraco na rua, tem uma falha aqui, uma falha ali, então você encontra falhas também na contratação. E aí você tem um problema. Você pode ter um período ou uma carreira ou uma secretaria que tem uma preocupação maior em resgatar esse funcionário, e existem outras carreiras ou secretarias que simplesmente vão tocando o barco e vamos ver até onde vai. Sabe, infelizmente, eu já assisti os dois lados da coisa. Então, você percebe. Então, hoje, estou num lugar em que ele já melhorou muito do que era, mas ainda falha muito nesse tipo de situação. Primeiro, de identificar a pessoa, né, que tem capacidade, que tem vocação, né, que tem jeito para a coisa, daquele que simplesmente fez a prova para se encostar no serviço público e usufruir dos benefícios do serviço público. Mas, analisando friamente, é o melhor que o Estado consegue fazer dentro da legislação existente. Quer dizer, com essa nossa conversa fica claro que pessoas que precisam ou que esperam que venha de um terceiro a ajuda no seu desenvolvimento profissional vai depender muito mais dele num serviço público do que num serviço privado. Então, esse é um ponto que pode ser destacado como o autoconhecimento da pessoa para se autoavaliar antes de se entrar de cabeça e dedicar horas de bumbum no banco. Gostei desse termo, HVV. HVV. Então, o que acontece? Não dá para generalizar. Você tem órgãos do serviço público, né? Os três entes, que têm uma preocupação maior e conseguem desenvolver um serviço mais justo e honesto com relação a esse tipo de problema. Mas você tem outros órgãos, outras repartições que não têm essa preocupação, ou às vezes não têm essa condição de fazer. Então, às vezes é o acúmulo de serviço, às vezes é a falta de pessoal, às vezes a falta de uma política desenvolvida para esse tipo de situação e que não conseguem fazer esse desenvolvimento. É ruim para o Estado? É ruim para o Estado, porque eu vejo isso como prejuízo. Você está contratando, você gasta para contratar, porque contratar uma organizadora de concurso, promover o concurso, não é caro, não é barato. Não é barato. Não é barato. E mesmo assim você tem um aproveitamento menor de um dos aprovados. O Estado é muito ruim. Mas eu volto naquilo, o Estado às vezes está engessado. Né? A iniciativa privada tem uma visão mais dinâmica da coisa. O Estado ainda não. O Estado já melhorou muito. Né? Eu posso dizer do Estado de São Paulo, onde eu sou funcionário público, já melhorou muito. A secretaria, pelo menos que eu trabalho, já melhorou muito do que era quando eu cheguei há 24 anos atrás, mas ainda está longe do ideal. Sim, né? sim. Então, você vai ter lugar bom e lugar ruim. Qual é a vantagem para uma pessoa que esteja pensando em fazer um concurso público? Qual é a dica que você pode dar em relação a uma pessoa que está pensando a prestar um serviço público, um concurso público? Entrar ou não num curso preparatório? Talvez seja a primeira dúvida, depois dele ter feito toda a autoanálise e saber o que vaga que ele quer, que concurso que ele quer prestar. Uma pessoa é muito melhor preparada se ele estiver inscrito. Ele sai com vantagem se ele estiver inscrito num curso preparatório? Então, vamos tentar responder de uma maneira em que eu não seja acusado de fazer propaganda do curso preparatório. Então, vou contar a minha história. Minha história é a seguinte. Quando eu entrei na vida pública, eu tinha 3 filhos, eu morava de aluguel, eu era casado na época. Eu já tinha mais de 30 anos, eu tinha muito medo de
perder o emprego e não ter uma recolocação, né? Eu tinha nível médio naquela época, então não tinha faculdade ainda. E o que eu faço? O que eu vou fazer para melhorar, para dar uma chance melhor para as crianças, para mim mesmo, e eu não morrer de preocupação? Vou fazer um concurso público. E fiz um concurso público. E eu posso dizer que, quando eu falo para a pessoa que você precisa conhecer aquilo que vai fazer, precisa ter uma ideia de onde você vai entrar, eu levo com experiência própria. Eu fiz o concurso que tinha mais vagas. Na minha família não existia nenhum tipo de pessoa. Primeiro, não tinha funcionário público, e não na área que eu entrei. Eu entrei por número de vagas, eu precisava. Então, foi um choque, né, a partir do momento que eu passei, até me adaptar. Eu levei um tempo muito grande para entrar na linha da coisa. Hoje eu adoro o que eu faço, vou sentir saudade quando aposentar. Mas, como é que eu passei? Eu passei assim, eu trabalhava durante o dia, e eu comprei 2 apostilas, na banca de jornal, banca que eu falei do começo. 2 apostilas, uma teórica e uma de exercícios. Então, eu ia trabalhar durante o dia, amanhã eu abria a apostila no ônibus e ia estudando. Voltava do trabalho estudando no ônibus. À noite, depois de dar atenção para as crianças, para a esposa, todo mundo ir dormir, eu sentava e perdia mais 1, 2 horas fazendo exercício. E consegui. Hoje é mais complicado você fazer isso, porque na minha época a prova era mais simples, o número de pessoas, né, muito preparadas era menor, então eu tinha uma chance maior de sucesso. Hoje em dia, as provas são mais elaboradas, o número de matérias aumentou muito, em muitos casos eles pedem noções de matérias que você não teve no nível médio ou no nível fundamental, às vezes nem na faculdade que você fez. Então, levando isso em consideração, você pode estudar sozinho? Pode, sabe? Você vai conseguir? Tem chance de conseguir. Mas um curso preparatório, além dele te colocar de frente para esse conteúdo exigido pela prova, ele vai te passar a experiência de outras pessoas. Então, é um professor que já é concursado, é um professor profissional na área que ele está discutindo, e ele vai te ensinar que a prova não é só o conteúdo, não é só a matéria. Tem toda uma parafernália em volta que você precisa se ater. Então, é o conhecimento da banca, das questões da banca, do método de questões, a forma com que ela pergunta, como fazer uma prova, o que fazer primeiro, o que deixar de fazer, o que levar em consideração na resposta, estudar aquilo que pesa mais na prova para você dar uma maior importância, né? Porque você vai concorrer com muito mais pessoas preparadas do que eu concorri. Entendeu? Então, eu indico o curso preparatório por isso, porque o curso preparatório não vai te dar só conteúdo, ele vai te dar material que vai auxiliar na sua prova, na sua aprovação. Perfeito. Nós citamos aqui vários pontos que a pessoa que está pensando em prestar um concurso público deve relevar antes de entrar de cabeça. O que você poderia deixar como 5 itens principais que a pessoa que esteja escutando deve se atentar antes de começar esse concurso, se dedicar nos estudos, enfim? Vamos lá, vamos ver se eu consigo fazer 5. O primeiro deles é você conhecer o que vai fazer. Então, você gosta de área financeira? Encaminha para a área financeira. Você gosta de segurança? É para a área de segurança. Pô, eu gosto da área judiciária, porque eu tenho pretensões a ter um futuro melhor ou expandir nessa área. Jurídica. Então, você conheceu a carreira. Depois, conheça a si mesmo. Por que eu falo isso? Porque a pessoa, primeiro, ela tem que entender. Ela vai ter disposição para o HBB? Tem gente que não consegue. A gente tem muita dificuldade para isso. E isso significa falar não para as baladas, né? Aí, então, isso, ela vai ter, por obrigação, abrir mão de tudo. E não é só da balada.
Às vezes ela abre mão da família. Sim. É o namorado, é o noivo, é o marido, é a esposa, é a sogra, é a mãe. Então, ele vai ser obrigado a desenvolver um compromisso com ele mesmo e ele vai ter que seguir esse compromisso. Não tem como escapar, né? Outra coisa, você gosta de estudar? E como é que você gosta de estudar? Eu, particularmente, eu gosto de estudar, mas eu tenho um problema muito sério em estudar sozinho. Então, um curso preparatório online, para mim, é um terror. Porque eu estou assistindo a aula aqui, daqui a pouco eu vejo, nossa, tem uma sujeirinha ali, nossa, a porta, a lâmpada queimou, passou um ônibus. Então, isso para mim é problema. Então, eu já sei que, para mim, eu preciso de uma presença. Eu preciso estar na sala, olhando alguém falar, né, fazendo a pergunta na hora. Outras pessoas não precisam disso, conseguem se desenvolver bem. Então, você conhece onde você vai entrar. Você se conhece, vai conhecer a banca. Isso é importantíssimo. Importantíssimo. Cada banca tem uma característica, cada banca, cada organizadora tem uma forma de preparar a prova, de aplicar a prova. Então, não vai abrir o seu estudo, o seu leque, porque o que serve para uma organizadora não serve para outra. Se você se dedicar, vai passar. Idade. Não se preocupe com a idade. Tá? Existem hoje muitas pessoas de mais idade, da nossa idade, inclusive, porque eu me recuso a revelar. Tá? Eu também. Que estão fazendo concurso. Sabe? Eu conheço muita gente que já tem uma formação, já trabalhou na área dele e ele veio para o concurso público, por diversos motivos. Tá? E eu acho que, se eu pudesse dar uma dica para o pessoal que vai fazer o concurso, e aquele que já respondeu todas as questões que a gente levantou até aqui, leia o edital. Por incrível que pareça, a pessoa vai fazer o concurso, ela não lê o edital, ela não sabe o que pede, ela não sabe se ela se encaixa nas exigências do concurso. Sabe, uma coisa boba é aquela história do contrato. Ninguém lê contrato, né? Mas o edital você precisa ler. E o edital tem a descrição da vaga, né? O que é a responsabilidade da vaga, né? O edital tem a descrição da vaga, a descrição das exigências do candidato, a forma do concurso, a matéria que vai ser cobrada, tudo. Até onde ele vai trabalhar tem no edital. É a Bíblia do concurseiro. Sabe? Muita gente abre mão disso. Sabe? Tem que fazer. Então, vai devagarzinho, com calma, se conhecendo a banca, se desenvolvendo, criando um método, fatal. Você vai ter... Uma dúvida que fica para mim, quando você fala conhecer a banca, como conhecer a banca? Você vai estudar concursos anteriores, tá? Então, o edital vai te dar uma ideia, as provas anteriores vão te dar outra ideia de como são as questões, que caminho ela segue, que forma ela pede as questões, de que maneira ela explora as questões. Então, eu tenho concursos em que a questão vem pedindo uma interpretação do assunto. Outro concurso vem pedindo somente uma resposta fria e clara de um ponto daquela matéria. Então, nesse sentido, você conhecer como a banca faz a questão e como ela se desenvolve, você já tirou muita coisa da frente. Não tem surpresa na prova. Bárbaro, eu tenho certeza que com essas dicas que você deu no final, que é conhecer o que vai fazer, o autoconhecimento, e aí eu coloquei como engajar a todos nesse projeto, porque é um projeto de vida, né? Se adaptar à forma do seu estudo, adaptar o estudo à sua forma de estudar é super importante, e conhecer a banca, que você explicou muito bem aí o que é conhecer a banca, né? Pegar editais anteriores, concursos anteriores e analisá-lo. Eu acho que é dar um início para uma pessoa começar aí a traçar o seu projeto e decidir se é isso realmente que ela quer. Bárbara, nossa, muito obrigada, viu? E eu agradeço por todos aí, por todas as dicas que você deu. E você sabe que no
no podcast, eu convido a pessoa que está ao meu lado para uma dica. Pode ser um filme, pode ser um livro, uma reflexão. O que você trouxer será muito bem-vindo. Então, eu convido você, vamos à dica do dia. Bom, eu sempre fui aficionado por filmes de guerra, né? E eu tenho um filme que eu já assisti algumas vezes, inclusive, que chama Até o Último Homem. Por quê? Não pelo fato da guerra. A guerra é uma coisa horrível. Não adianta, né? Alguém vai me criticar porque eu gosto de filme de guerra. Não, na verdade, o que acontece? Até o Último Homem, ele relata a história de um soldado que, por religião, por convicção religiosa, ele se recusa a pegar em armas. É um soldado que não quer usar armas. Ele não usa armas. Olha o paradoxo da coisa. E ele sofre muito, e isso é baseado numa história real, que eu gosto bastante, e ele vira um enfermeiro, um médico, um enfermeiro, um socorrista na guerra. E durante uma das batalhas mais graves da Segunda Guerra Mundial, ele salva 75 soldados americanos, 75 colegas de tropa dele, sem dar um tiro. Né? Ele os carrega nas costas e ele os tira do campo de batalha, e ele é considerado um herói nacional sem dar um tiro. Então, é um camarada que ele tinha tudo para desistir, ele sofreu, tem uma parte do filme que ele passa maus bocados, sem spoilers, por favor, tá? Ele passa maus bocados e nem assim ele desiste, sabe? Ele continua, ele acredita naquilo e ele leva à frente. Então, eu acho que para o concurseiro pode fazer um paralelo. Se você quer, vai à frente, sabe? Não desiste, não se incomoda com o número de inscritos, não se incomode se não passar na primeira, você vai conseguir. É só manter o foco e vai dar certo. Nome do filme de novo? Até o Último... Até o Último Homem. Homem. Até o Último Homem. Ótimo. Você sabe se está no Netflix? Em qual plataforma? Até pouco tempo estava. Até pouco tempo estava. Aliás, foi um sucesso da Netflix, deve continuá-la. Deve. Eu vou anotar isso logo na descrição do capítulo. Molika, muitíssimo obrigado pela sua participação esclarecedora sobre o tema, ser ou não concurseiro, prestar ou não concurso e ser ou não servidor público, né? Antes, e o que deve a pessoa fazer. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua dedicação e por compartilhar a sua história, inclusive, com a gente. Foi um prazer, eu que agradeço a oportunidade, o convite. E eu estou à disposição. Quando precisar, é só chamar. Que ótimo. É isso aí. Falar com você de novo. De novo, e por muito tempo. E é isso aí, pessoal. Vamos ficando por aqui. Deixe seu comentário, façam perguntas, deem sugestões de temas. É sempre bom interagir com vocês. Aproveitem para seguir o canal e ativar o sininho e receber a notificação dos próximos episódios. Até a próxima semana e não deixe de agradecer a sua vida. Forte abraço!